Olá, Flor, tudo bem? Que alegria ter você por aqui em mais um vídeo do nosso sábado, sábado de partilha, sábado que eu conto um pouquinho dos meus aprendizados, daquilo que eu vivi, que podem te ajudar de alguma maneira. E hoje eu vou trazer para você uma experiência que eu tive com um homem. Sim, um homem me ajudou a olhar o feminino e a natureza feminina com uma visão assim muito diferente, que foi muito legal, que eu acredito que tenha sido uma das primeiras experiências que eu tenha vivido mais profundas com a minha natureza. Bom, se você está chegando por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu sou Jaqueline Bastos, sou mentora e facilitadora de círculos de mulheres cristãs e eu ajudo você a se reconectar com a sua essência feminina. Nos vídeos de sábado eu partilho a minha experiência, como eu já falei, e hoje eu vou contar um pouquinho dessa história. Você acha que homem não sabe nada da gente? Que homem não pode ensinar nada pra gente? A primeira coisa que eu quero dizer para você, se você tem esse pensamento, você está errada e você aprendeu isso, foi influenciada lá com o movimento do contra, que a gente não pode falar aqui para não ser cortado, banido do YouTube, certo? Então o movimento do contra ensinou a gente que o homem não sabe nada da gente, que o homem não pode ensinar nada pra gente, que o homem tem que estar fora, não pode, a gente não pode aprender nada com eles, que a gente tem que pisar neles. Mas eu quero te contar e você com certeza vai sair daqui com outro olhar. Tenho certeza que você vai dizer, nossa, que legal, já, que foi muito legal essa experiência. E foi mesmo, tá bom? Como a maioria de vocês sabe, se você não sabe, vai saber agora, eu sou enfermeira, trabalhei durante 12 anos em hospitais, trabalhei muito nas UTIs, né? E meu último emprego, em que eu saí de lá como gerente de enfermagem, eu entrei como plantonista, passei a chefe do CTI e depois fui a enfermeira educadora e de enfermeira educadora fui para gerente de enfermagem. Na época em que eu era gerente de setor, né, chefe da UTI adulto, nós tínhamos um gerente que era um homem. Então nós éramos 5 enfermeiras, centro cirúrgico, UTI neonatal, unidade de internação, a emergência e CTI, que era eu, né? E UTI neonatal. Então, não sei se eu já falei, mas tudo bem. Nós éramos 5 ou 6 chefias de setor e éramos subordinadas a ele, que era o nosso chefe. 5, 6 mulheres subordinadas ao nosso chefe querido. Ele era uma pessoa extraordinária, um super gerente, tanto que assim eu aprendi muito com ele, sou muito grata a ele, com tudo que ele me ensinou. E depois que ele saiu, eu fui uma das substitutas dele, aprendi muito com ele, muito mesmo. Mas uma das coisas que ele mais me ensinou e que era muito legal era que, por incrível que pareça, ele sabia quando cada uma de nós estávamos na TPM. Olha que incrível! Você pode não acreditar, mas ele sabia. Muitas das vezes ele chegava e dizia, Jaqueline, como eu tinha, né, essa facilidade, essa coisa da sanguínea, de lidar com as pessoas, Jaqueline, vai lá e fala com fulana tá na TPM, conversa lá com ela, dá uma acolhida para ela, que sabe como é que eu sou, né? Sou homem, não sei fazer essas coisas. Vai lá e conversa com ela, e aí ele ia articulando de uma maneira muito positiva nós, né, a equipe dele de chefias, a gente ia se solidarizando uma com a outra e até mesmo porque muitas vezes aquilo gerava atrito entre nós, porque uma estava mais chateada, mais triste e o setor dava algum problema, porque todo setor dá problema um com o outro, centro cirúrgico, com unidade de internação, com CTI, um monte de coisa, um monte de problemas, funcionários dão problema. E a gente começou a parar para observar as nossas relações umas com as outras, sendo mais generosas umas com as outras, mais misericordiosas umas com as outras. E muitas das vezes a gente encontrava ali um espaço de choro, de partilha, né, de desabafo, porque tinha problema com o marido, problema em casa com os pais. Eu passei ali durante muito tempo com elas, né? Buscando engravidar, então era muito doloroso. Quando eu ficava menstruada, eu ficava muito mal e elas davam esse suporte para mim. Era uma relação muito bonita e uma coisa que eu jamais imaginei que eu ia aprender com um homem. E ele tinha uma sensibilidade incrível com a gente. Ele sabia exatamente
as nossas dores, as nossas dificuldades. Nunca foi um homem invasivo, nunca foi um homem que nos desrespeitou, né? E muito pelo contrário, ele sempre foi muito respeitador, tanto é que quando ele percebia essa fragilidade, ele abria espaço para a fragilidade, não deixava a gente sair ali do ritmo, né, das coisas que a gente tinha que dar conta, mas ele abria esse espaço, dava esse tempo e fazia com que a gente se interagisse, já que a gente era mulher, para que a gente desse apoio uma para outra. E isso era muito legal mesmo, porque criou em nós uma amizade muito verdadeira, criou uma equipe, né? E eu sei que nos outros hospitais que ele trabalhou, ele também fazia isso. Então foi algo que eu aprendi, que eu queria muito partilhar com você, que talvez possa te ajudar também na lida com as mulheres ao seu redor. Muitas das vezes a gente fica muito rígida e muito julgadora da ação das outras. Ah, essa mulher tá chata, tá chorona e tal. Quem sabe ela não tá na TPM, ou ela não tá menstruada, ou ela não tá triste porque não engravidou, ou tá passando por alguma dificuldade. A gente começou a olhar uma para outra com relação a isso e ele nos ensinou. E era muito engraçado, porque ele sempre, quando uma voltava de licença maternidade, ele dizia, ó, agora fulana que pode engravidar, ó, não vamos fazer uma fila aqui, né? Então tudo isso era um olhar muito sensível, sem deixar de ser masculino. Ele nunca foi afeminado, né? Pelo contrário, era casado, tinha filhos, amava a esposa, lidava muito bem com a esposa, sempre muito bem arrumado, mas muito alinhado, né? Um homem muito alinhado, e que eu não quero, que fique claro aqui, tá bom, gente? Ah, a gente precisa de mais homens assim, blá blá blá. Não, eu quero mulheres assim, porque se nem nós estamos assim, gente, imagina pra que eu quero homens assim, se nem nós estamos. Se quando eu falo de menstruação, todo mundo quase me bate, ninguém quer saber sobre ciclo menstrual, todo mundo se odeia. Então, eu quero que você hoje saia daqui com essa missão de não ir no movimento do contra, de que os homens é que têm que mudar, eles é que têm que ser assim, não. É você que tem que ser assim, você tem que começar a olhar. Eu trouxe isso para você porque eu, Jaqueline, passei a olhar diferente para as pessoas, passei a olhar diferente para o meu ciclo e aprendi muito com relação a isso. Depois eu fui gerente no lugar dele e eu aprendi muito com relação a isso, sabe? A olhar as pessoas, a abraçar, a cuidar das pessoas, mesmo numa posição, né, maior em que eu tinha que cobrar e tal, mas eu era muito sensível, eu acabei ficando mais ainda, porque ele me ensinou muito sobre isso. Então, as pessoas sempre nos ensinam e hoje eu quero trazer para você esse ensinamento, para você olhar para você, para a sua natureza, para você olhar para o seu corpo, para as suas necessidades e também para dos outros, que talvez você esteja sendo muito carrasca, muito rígida, muito rigorosa, pouco generosa, pouco misericordiosa, que nós aprendamos com o meu chefe a ter esse olhar misericordioso sobre as pessoas. Vamos juntas? Fez sentido para você? Você gostou dessa história? Você conhece alguém? Você tem uma história dessa de alguém que mudou uma visão sua, de alguém que te ensinou demais? É claro que ele me ensinou, olha, muito mais coisa, mas o principal tá aqui e eu queria passar para você. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, assina o canal, compartilha com as suas amigas, eu tenho certeza que elas vão gostar muito, tá bom? Beijo no seu coração, fique com Deus, tchau, tchau.